Olá, começando mais uma hora da magia, momento de falarmos sobre as divindades e como que essas faces do sagrado podem nos apoiar a promover a magia, que é a arte da transformação na nossa vida. Nós temos estudado sobre os deuses do Antigo Egito, que eu tenho apresentado aqui no programa pouco a pouco. Estamos focando nas figuras femininas, ou seja, as deusas. Falamos no programa passado sobre a deusa Sekhmet, a deusa com cabeça de leoa, muito conhecida e respeitada no Antigo Egito, por sua força, severidade e eu diria que até ferocidade. Hoje nós vamos conhecer uma outra deusa, também felina, a deusa com cabeça de gata, chamada de Basti ou Bastet, uma deusa incrível, muito amada e aclamada até os dias de hoje. É uma deusa que é muito simbólica quando se fala em liberdade e também nos prazeres. Ela representava muito bem esses dois atributos, tá? A questão dos prazeres, da gente buscar se divertir, fazer o que a gente gosta, aquilo que nos dá ânimo, vigor, aquilo que nos causa sensações positivas, como o gato, né, que faz o que ele tem vontade. Então, por isso, é um animal muito ligado à questão da liberdade e também da independência. Então, estes são atributos que Basti nos traz, mas também é uma deusa ligada à fertilidade. E os antigos egípcios também a veneravam para isso, para atrair bênçãos, né, de fertilidade, para que não faltasse o alimento, para que pudessem ter boas colheitas, né, e por aí vai. É importante a gente dizer que Basti é filha de Ra, o deus Sol, o deus criador, né, a divindade que é o grande criador da vida no panteão egípcio. Assim como Sekhmet, ambas são filhas do deus Ra. Agora, vale dizer que existem versões mitológicas que colocam então essas duas deusas como irmãs, uma vez que são filhas do mesmo deus. Há versões que a colocam como a mesma deusa. No programa passado, eu contei um mito da deusa Sekhmet, que diz que Ra estava irritadíssimo com a forma como os homens estavam levando suas respectivas vidas aqui na Terra. Ra decidiu punir a humanidade. Então ele mandou a filha dele, Sekhmet, a deusa feroz com cabeça de leoa, para dar uma lição aos homens. Só que Sekhmet, ela veio com toda essa ira e destruiu absolutamente tudo. Ela queria ver sangue. Então Ra ordenou que colocassem poças, em alguns mitos dizem que é de vinho, em outros que era uma cerveja tingida de vermelho, para que Sekhmet pudesse matar sua sede por sangue, e assim a deusa ficou embriagada, caiu quietinha, adormeceu e desse modo Ra conseguiu levá-la novamente aos céus, tá? E aí dizem que quando isso acontece, é o momento que Sekhmet se acalma, suaviza, se tranquiliza e aí, ao invés de aparentar uma leoa, ela se torna ali uma gata. E aí ela fica mais calma e mais tranquila. Então, quando a gente vê essa versão mitológica, a gente percebe nitidamente que colocam as duas como sendo a mesma deusa. Mas o que nós temos aí, na maioria dos registros mitológicos, é que são divindades diferentes, historicamente foram cultuadas em regiões também diferentes do Antigo Egito, tá? E que aí, desse ponto de vista, seriam filhas do deus Ra. Bom, voltando a Basti ou Bastet, ela é a protetora dos gatinhos, dos felinos, e até os dias de hoje, pessoas que honram os deuses, né, que são chamados de pagãos, né, ou neopagãos, costumam pedir à deusa Basti que abençoe seus felinos, que os proteja, até porque nós sabemos
que o gato ele é um animal altamente psíquico. Então o gato ele é sensitivo, ele sente as energias e ele faz aquele trabalho para todos nós de neutralizar as energias dos ambientes. Mas dentro disso, para o gato poder neutralizar, ele acaba absorvendo. Então ele absorve a nossa atenção, as nossas emoções conturbadas, os nossos problemas de saúde e tudo isso fica ali com ele. Mas como o gato é um animal muito forte, ele não demonstra que ele absorveu algo de ruim ou que ele não está bem de saúde. E nisso a saúde dele vai se comprometendo. E quando ele dá algum sinal disso, de que a saúde não está boa, muitas vezes já é tarde demais e não há muito o que fazer a respeito. Então, geralmente, o estado de saúde do animal, do gato, quando acaba ficando comprometido, sempre são casos complicados e que se tem dificuldade, né, às vezes, de salvar ao animal. E aí, os antigos egípcios, sabendo disso, costumavam pedir a Baste que protegesse aos seus felinos. E até hoje também, pessoas que cultuam aí deuses e deusas costumam fazer o mesmo também pedindo a Baste, tá? Inclusive, há várias imagens de Baste em que ela tem o corpo inteiro de gato, de felino, tá? Então tem imagens que mostram a cabeça de gata e corpo de mulher, e tem imagens que mostram totalmente como uma gatinha, tá? E a gente encontra nos dois formatos para você levar para sua casa, colocar no seu altar e também começar a cultuar Baste. Na mitologia, ela é casada com Ptah, um deus que representa as habilidades manuais, como do artesanato, tá? Então, Ptah é um deus artesão, é um deus ligado a trabalho, tarefas corriqueiras, cotidianas, tá? E é o consorte da deusa Baste. Há uma passagem mitológica muito interessante que fala que Ra, o deus Sol, pai de Baste, estava duelando com Apopis, uma espécie de um demônio em forma de serpente que representava as trevas e a escuridão, ou seja, o oposto daquilo que Ra representava. E aí, o Sol, Ra, teve de entrar nos domínios de Apopis, a escuridão, para poder lutar com ela. E aí, mediante a escuridão, o Sol ficou com muita dificuldade de conseguir localizar o seu inimigo para poder lutar contra ele e, quem sabe, vencê-lo. Aí então é onde entra Baste, porque o felino tem facilidade de enxergar, mesmo à noite, em locais escuros. E aí Baste, com seus olhos como de um farol, foram guiando, né, ali o deus Ra para que ele identificasse Apopis e pudesse de fato lutar contra essa serpente. Aí então Ra vence, né, esse espírito maligno e consegue trazer a paz graças a todos, né, graças à ajuda de Baste. É interessante da gente ver, galera, como o gato era um animal incrivelmente sagrado para o antigo egípcio, porque eles tinham até uma deusa ligada a esse animal. Eles sabiam que esse animal ajudava a zelar pelas energias do ambiente, era um animal sensível, sensitivo, e aí esse animal era tão importante para eles que eles até costumavam mumificar os seus gatos, tá? Então foram encontradas, né, várias, nas escavações e tudo mais, várias múmias de felinos. Então tem múmias em que o gato era mumificado por inteiro, tá? E tem múmias que as patas eram mumificadas separadamente do restante do corpo e da cabeça. E no rosto do gatinho, eles faziam maquiagens sagradas e pintavam ali carinhas, buscando expressar, né, um semblante sereno, de sorriso ou de alegria, de felicidade para o animal. Então, eles mumificavam respeitosamente, porque para eles o gato era incrivelmente sagrado. E tem até uma história sobre isso também, que você sabe que quando a gente analisa esse mito, em que a deusa Baste ajuda o pai dela, Ra, o deus Sol,
a vencer o seu inimigo, a serpente do mal Apóps, a gente vê que Basti é uma espécie de guardiã e aliada de Ra, que para muitos, antes de se tornar o Deus Sol, teria sido um faraó de fato. Então tem várias lendas que contam que antes de Ra se divinizar, se tornar uma deidade, né, honrada, venerada por todos no Antigo Egito, ele teria sido de fato um faraó, ou então teria tido um avatar faraó. E aí, uma vez que Basti é quem apoia Ra no mito, então ela era conhecida como a protetora do faraó, daquele que reinasse no Antigo Egito. Assim sendo, né, nas pirâmides onde as múmias eram colocadas, inclusive, né, daqueles que reinavam, existe pirâmide que era dedicada aos faraós, né, ali dentre as pirâmides de Gizé, no Egito, colocaram também alguns gatinhos mumificados, tá? E com isso a gente percebe que o gato ele tinha uma importância não só de apoiar o faraó, mas ele de repente conduzia também o faraó, os mortos, tá? Ao reino dos céus para o encontro de Ra. Tanto é que a pirâmide representava isso. Então, conforme ela vai ali se afunilando, né, comprida e se eleva na direção do céu, representa justamente isso, um centro energético em que o espírito daquele desencarnado, né, utilizaria como um portal para se elevar, com o auxílio, né, as bênçãos da deusa Basti, deusa ligada à liberdade. Então, é como se ela auxiliasse, né, as almas a se libertarem da existência terrena para que possam avançar aí para o plano superior. Interessante tudo isso, né? Agora eu vou falar um pouquinho para você como que você pode venerar, né, essa divindade, honrar, reverenciar, para você começar a criar uma relação com ela a ponto de poder fazer pedidos ou de contar com o apoio dela, tá? Então, o que esse apoio pode te trazer? Fertilidade, tal como ela trazia para o Antigo Egito, né? O gato é um animalzinho fértil, então ela nos concede esse atributo, mas também, como eu disse, traz independência, traz liberdade, ajuda a gente a ter mais prazer na vida, mais alegria, brincar mais, né? Viver a vida com mais leveza. Eu acho que esse é um dos principais atributos da deusa Basti e algo que a gente está precisando muito, porque essa existência está muito pesada, muito árdua, né? São muitas as cobranças, as preocupações, né? As responsabilidades, tanta informação, né, o tempo inteiro, desafiando a nossa saúde mental, inclusive, né? Toda hora acontece alguma coisa, a internet traz para a gente com muita rapidez tudo aquilo que está acontecendo e às vezes mal deu tempo da gente processar uma coisa, uma informação e já tem outra coisa pior acontecendo. Então, Basti, ela traz para a gente a leveza que a gente precisa para a gente conseguir viver os nossos dias com um pouco mais de tranquilidade. Você pode fazer uma oferenda para ela de um novelinho de lã, tá? Porque o gatinho não gosta de brincar, então, por exemplo, um novelo de lã é uma oferenda simbólica que a gente pode fazer a Basti, ou ao criar um altar para a deusa, nós podemos colocar ali, do ladinho de uma representação dela. Como eu disse, imagens da deusa Bastet você vai encontrar sim, ó, na internet, tá? Tem muitas e também nas lojas esotéricas e nos eventos, tá? Que mais? Além da imagem, uma oferta como o novelinho de lã, leite comumente é ofertado também para a deusa Basti. Então você pode colocar ali um pratinho, um recipiente com um pouco de leite e pode acender uma vela. A cor ligada a Basti, segundo a mitologia egípcia, é o azul turquesa, gente. Aquele azul bem clarinho. A gente encontra, né, umas velinhas azul claras também, como essa, que vocês podem colocar no altar, né? E são velas que a gente encontra com muita facilidade e você pode dedicar a Basti, tá? Então, essa é uma cor que contam, né, que é ligada a deusa, tá? E aí você pode
colocar a vela. Agora, caso você não tenha, né, a branca é uma vela que a gente pode utilizar para todas as finalidades e também para todas as divindades. E aí, sempre peça com muito carinho, né, e devoção, respeito a Deusa Basti, aquilo que você está precisando, que ela há de te auxiliar. Dentro disso, se o que você deseja é que ela proteja o seu animal ou traga energia de cura para ele, você pode pegar uns pelinhos do gato, né? O animal solta pelo quando a gente faz carinho, o gato, com muita facilidade, e você pode colocar num saquinho daqueles que a gente utiliza para preparar talismã, né? Mojo também, saquinho mojo, mojo bag, tá? Aqueles saquinhos pequenininhos de feltro, coloca ali, fecha o saquinho e você pode colocar aos pés da estátua da deusa Basti, como quem está confiando a ela o seu animal e pedindo para que ela intervenha, tá? Você pode deixar até ali do lado da vela da deusa e da estatueta 3 cristais de quartzo verde, e aí peça a deusa que os abençoe para que eles possam transferir energia de cura ao animal, se o animal tiver adoecido. Aí quando a vela terminar de queimar, você coloca esses 3 cristais no recipiente que o animal toma água e deixa ali eles energizando a água para que o gatinho possa ali, ao ingerir, receber também esta energia de cura. Agora, se o animal tiver falecido, desencarnado, você também pode pegar o pelinho, coloca ali, né, num saquinho novamente e, entregando a deusa Basti, peça que ela ajude o animal, né, a conduzi-lo para um bom local no plano espiritual. E aí você põe todo o seu agradecimento àquele animal que foi o seu aliado. Você dedica uns instantes, fecha os seus olhos, né? E coloca ali do fundo do seu coração, né? Eu agradeço a ti, meu companheiro, minha companheira, por todos os momentos que a gente passou juntos. Desejo que você siga na luz. Muito obrigado por ter compartilhado desses anos ao meu lado. Toda a minha gratidão, todo o meu amor, né? E que a gente se encontre no futuro, né? E que assim seja, assim se faça, siga na paz, na luz e bem. E aí você faz o seu agradecimento com as suas palavras, né? Só dei aqui um exemplo e deixa ali os pelinhos e depois você pode guardar esse saquinho de recordação, se for o caso, tá? Então, gente, é uma deusa, como você pode perceber, incrivelmente benevolente, né? Muito benéfica, ligada à serenidade, à paz, à tranquilidade. Tem até versões mitológicas que colocam que no início o que Ra deu à humanidade foi liberdade, independência, direito de ir e vir, né? Aproveitar a vida da melhor forma possível. Todos estes são atributos de Basti. Mas aí o homem não soube aproveitar de tudo isso e acabou fazendo mau uso dessa liberdade, de tudo isso que Ra os concedeu. E aí Ra, no estado de fúria, mandou Sekhmet para a Terra para poder se vingar da humanidade. Sekhmet, que, como já falamos em outro vídeo, é uma deusa ligada também à questão da vingança, tá? Bom, antes da gente continuar, quero colocar para você também, fazer uma pausa, para comentar que eu estou atendendo com o tarô, tá? Então você que está precisando de uma orientação, não sabe se vai por um caminho, se vai pelo outro, o que é mais conveniente de você fazer numa determinada circunstância, quer saber o que esperar de um projeto, se vai ser bem sucedido, se não vai, se de repente você precisa rever alguma postura, ou quer simplesmente um mapeamento de todas as áreas da sua vida para entender o que você está atraindo para os próximos meses, o tarô pode te ajudar e muito nisso. Para você saber mais, você pode mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Código 11, número 97374 5755. Vou repetir para você: 11 97374 5755.
E te convido também a seguir o perfil no Instagram templo.wicca, porque no nosso templo de Wicca, na Vila Mariana, nós celebramos rituais, né, com todos esses deuses e deusas maravilhosos que eu trago aqui para vocês sempre, tá? Acompanhe lá. Aproveite também para me seguir no Instagram, que é o @eduscarfon. Se você não está seguindo, siga lá, tá? E voltando agora a Basti, nós vamos encontrar na internet imagens lindas da deusa e muitas sendo produzidas, né, hoje em dia também com inteligência artificial. Nos oráculos, a gente também encontra oráculos ligados ao sagrado feminino. No oráculo da deusa também, a gente encontra a figura da deusa Basti em uma carta e muitas vezes essa figura é associada a quê? A brincadeira, gente, porque como eu já disse hoje, o gato gosta de brincar. Então, a figura de Basti, ela reporta muito a uma serenidade, a gente contatar aquele lado mais brincalhão, e eu diria que até infantil, um lado mais genuíno e puro que a gente tem, que ainda não foi contaminado, né, pela maldade desse mundo. E muitas vezes esse lado nosso, ele fica escondido lá dentro de uma gaveta, bem no fundo, dentro de uma caixinha, porque a luta pela sobrevivência e tudo que esse mundo exige da gente, para que a gente possa se manter firme, forte, acaba fazendo com que a gente despreze um pouco essas características nossas, mais puras, genuínas, e que a gente acabe deixando-as de lado, tá? Então, Basti, ela é um convite para a gente retomar um pouco esse lado e para a gente não se esquecer de quem a gente é e, ao mesmo tempo, essa é uma característica muito poderosa da brincadeira, da serenidade, para a gente conseguir sobreviver nesse mundo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente acha que isso é o que a gente precisa esconder e colocar uma armadura que represente força, ser estratégico, ser analítico, mas na verdade, se a gente se conectar com esse lado, a gente vai ter anticorpos para a gente lidar com os momentos difíceis e a gente vai conseguir, na verdade, não se contaminar tanto, não ficar tão temeroso, tenso, preocupado, assustado com tudo que a gente está vivendo, porque essas pequenas doses de leveza e de serenidade, essas pílulas consumidas no nosso dia a dia, elas podem fazer toda a diferença, tá? Então eu acho que vale muito a pena você ter um altarzinho para a deusa Basti na sua casa, e você pode fazer isso de uma forma muito tranquila e discreta, colocando a estatueta dela como se fosse ali um item meramente decorativo na sua casa. É uma estátua muito bonita, né? Essas que a gente vê de Basti, e parece item de decoração. E aí você pode dedicar essa estatueta à deusa, consagrá-la e pedir que ela esteja ali protegendo o seu lar, que é a função que Basti exercia para o faraó. Bom, eu espero também que você tenha gostado desse conteúdo. Virão outras deusas que nós vamos falar na sequência, tá? Hoje falamos da filha de Ra, que é tida como irmã da deusa Nut, que é a deusa da noite, das águas primordiais também, é a irmã de Sekhmet, dentre outras deidades. E fique ligado na nossa Hora da Magia, porque nós vamos falar de mais divindades aí nos próximos episódios. Agora, para você que viu pela TV esse conteúdo e gostaria de revê-lo, fica o convite para você se inscrever no meu canal no YouTube. Busque lá Edu Scarfon Oficial. Aproveite e se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações sempre que soltarmos um vídeo novo. Os vídeos da nossa Hora da Magia, eles ficam disponíveis lá no YouTube. E aí eu quero que você comente tanto o que você achou sobre a deusa Basti, se você já fez algum ritual com ela ou não. Conta para mim como que foi a experiência, como que você enxerga aí a deusa dos felinos, e deixa lá para mim também quais divindades que você deseja que eu fale nos próximos episódios. Por hora, eu vou me despedindo de você.
Agradeço a companhia, a audiência e desejo bênçãos brilhantes de Bastet na sua vida. Até o próximo episódio.